Às vezes nas sessões de psicanálise as pessoas vêm falando sobre os sonhos, né, de um jeito muito superficial, tipo, o sonho com uma cobra, o que você acha que isso quer dizer? E não funciona muito bem assim, o sonho para psicanálise. Ele é importante, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que ele funciona, contando um caso pessoal, meu, tá? Eu tava saindo com uma guria, e a gente tava saindo há um tempo, e, cara, eu queria avançar aquele relacionamento, mas eu sentia que ela não queria, sabe? Ela dizia até que poderia acontecer, mas não era algo que ela queria de verdade, assim, não parecia que era muito autêntico. Mas a gente continuou saindo, continuou saindo, e aquilo sempre me perturbando, sabe? E um belo dia eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente. Que eu, na verdade, eu sonhei que eu tava numa espécie de faculdade, sabe, fazendo uma prova de uma universidade de. Não era uma universidade, era um lugar, era uma universidade, mas a prova que eu tava fazendo era tipo um concurso público, sabe? Do Banco do Brasil, coisa assim. Eu já fiz uma vez, quando eu era bem novinho, um concurso do Banco do Brasil, inclusive na universidade. Então, lembrei desse lugar, essa universidade, só que tava todo mundo pelado, inclusive eu. E eu comecei a querer sair daquele lugar, né? Eu tava tentando fugir e cada vez mais pessoas entrando, muitas pessoas entrando assim, peladas na universidade. E eu tava saindo e quando eu tava quase saindo, eu vi ela entrando para uma prova, entrando numa sala, né, para poder fazer a prova. E aí eu voltei correndo, peguei ela e falei: "Vamos, vamos, vamos", puxei ela pelo braço. E ela falou assim: "Não, não, eu quero ficar, eu quero fazer a prova". E eu falei: "Não, vamos, vamos, vamos". Ela queria ficar e que ok, não lembro mais de muita coisa. Mas olha só que interessante. A gente saía só pra minha casa. A gente não ia pra outro lugar. Eu chamava ela pra gente ir pra outros lugares, pra fazer outros rolês. Ela meio que não queria, só queria vir pra minha casa, e era isso mesmo que acontecia, né? E eu queria evoluir essa relação e ela não queria. Eu interpretei aquele sonho como a, a vida, né, de você só sair com uma pessoa para poder ter uma relação com ela e eu queria algo mais, eu queria sair daquele lugar, mas eu puxava ela para sair daquele lugar comigo, mas ela não queria. E eu entendi que era isso que estava acontecendo. Aquele sonho estava mostrando para mim o que eu estava sentindo, o que eu estava desejando, o que eu estava pensando. Eu queria sair daquele lugar, eu queria sair daquele momento de vida, puxando ela para sair comigo, mas não é o que ela queria, não é o que ela demonstrava querer. Então eu fui embora sozinho, tanto do sonho quanto na vida real. Eu terminei aquela coisa que a gente estava tendo, que não tinha nome de nada, mas terminei porque não ia para lugar nenhum. Ah, Marcelo, que coisa é essa? O homem não é disso, mulher que é de. Ih, rapaz, essas coisas aí de homem e mulher tá muito mudado, tá, gente? Vocês que estão aí imaginando que só homem que só tá querendo sexo e coisa do tipo, mudou, mudou muito. Hoje em dia a mulher tem essa coisa de carreira, né? Querer carreira acima de tudo. E às vezes tá querendo uma pessoa só pra ter ali alguém pra sair final de semana e acabou, né? E, e sair no sentido só de ter uma diversão, porque o foco da vida é a carreira. E era o que estava acontecendo naquele momento, né? E o sonho, ele estava me alertando sobre isso. O sonho estava mostrando o que eu estava pensando. Não era um alerta no sentido de, nossa, parece uma coisa mística que está acontecendo. Não, eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Eu já sabia o que estava acontecendo, eu só não estava com tanta clareza daquilo que estava acontecendo. E o sonho estava me mostrando exatamente aquilo. Me mostrando aquilo que eu acreditava que estava acontecendo. E quando eu interpretei esse sonho, eu falei, cara, é isso. Eu não tô mais interessado em fazer parte daquele grupo que tá fazendo, sabe, uma prova que não vai levar a lugar nenhum. Eu tô querendo algo a mais. E não é o que ela tá querendo. Então, nesse sentido, o sonho tem um peso para psicanálise. Ele não diz exatamente aquela coisa de, sonhei com cobra, então tem alguém me perseguindo, sei lá, sonhei com um dente caindo, então, o dente estava podre, estava caindo, então isso é prosperidade, se o dente estava saudável e caindo, aí é algo ruim. Não, isso daí é uma coisa mais de João Bidu do que de psicanálise, né? Vai ser o sonho para psicanálise, ele vai levar a um caminho muito mais inconsciente, né? E de autointerpretação sobre aquilo que você está realmente sonhando ali e desejando, do que um simbolismo, sabe, de algo sei lá, tem algo místico ali. Não, não tem isso, né? O sonho, ele funciona como um detox da nossa memória, né? A gente tem memórias de curto, médio e longo prazo,
E através ali do sonho, naquele momento que a gente está dormindo, o nosso cérebro está reorganizando essas memórias e a gente, quando vê o que está acontecendo ali, né, a gente tem esses sonhos. A grande maioria deles não querem dizer muita coisa não, sabe? Mas tem alguns sonhos ali que são sim um objeto muito interessante para a psicanálise, porque é um objeto de extremo interesse seu, né? É algo que você realmente tá enxergando ali como uma realidade para sua vida que você não está conseguindo ver quando você está acordado, né? A música Imagine, se eu não me engano é Imagine, do John Lennon, ah, foi escrita assim que ele acordou. Cara, nossa, eu acho que eu tô falando besteira. Eu não sei se vocês me corrigem aí nos comentários, tá? Vocês que conhecem a história. É essa música aí dos Beatles. Ai, caramba. É dos Beatles. O John Lennon, ele acordou e ele tocou a música inteira, né? Ali no piano. E ele pensou, cara, acho que eu devo ter ouvido essa música em algum lugar e tal. Eu vou mandar isso aqui pra gravadora, pra galera poder pesquisar e tudo mais. Eles pesquisaram, eles viram que essa música não tinha dono, que era uma música autoral, mas ele ficou, mas como que eu posso ter sonhado com essa música, né? Então foi uma revelação do sonho, foi uma revelação, foi algo místico assim, não, é que ele vivia aquilo dali tão intensamente, né? A música era algo tão intenso para ele, a composição era algo tão intenso, que mesmo quando ele estava dormindo, o cérebro dele organizando as memórias de curto, médio e longo prazo e com o desejo dele sobre compor, reorganizava isso e criava coisas, né? Isso não era exclusivo do John Lennon. É muito comum, por exemplo, mecânicos que estão ali o dia inteiro sobre um problema num carro, numa moto, um motor, seja lá o que for, né? Quando vai dormir, ele sonha com a resolução daquilo e quando acorda, fala assim: caramba, eu só sonhei com isso daqui e resolveu. Sim, programadores que ficam ali o tempo inteiro, como é que eu vou, como é que eu posso arrumar esse bug aqui? Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Aí dorme, pum, nossa, sonhei com a solução aqui e funcionou. Sim, porque eu fico tão em cima daquilo dali, né? Que quando eu tô dormindo, vem isso na minha cabeça, porque eu tô reorganizando toda essa coisa que eu penso e o que eu sinto, e eu consigo ver com clareza aquilo que eu realmente estou buscando. E assim também acontece sobre os nossos sentimentos, as nossas relações interpessoais, né? Até o que a gente está querendo para o nosso futuro. Às vezes a gente está sonhando ali com algo que está muito claro no sonho, mas quando a gente tá lúcido, né, acordado, a gente não consegue ver com tanta clareza. Mas naquele caos do embaralhamento e desembaralhamento das nossas memórias ali enquanto a gente está dormindo, acaba vindo esses lapsos que são muito interessantes para a psicanálise. Então, é muito legal você poder trazer seus sonhos, né, dividir com o seu analista. Nem todos os sonhos vão querer dizer alguma coisa, a grande maioria não vai querer dizer nada, mas não tem essa coisa de simbolismo, não, sabe? Essa coisa de simbolismo vai para um outro lugar, vai para um outro viés aí que não tem nada a ver com psicanálise, ou nada a ver com nenhuma base científica, aí já vai para um outro lugar que não é minha seara.